Paz do Senhor a todos. Sou o pastor Zacarias, da Igreja Cristã Evangélica da Vila Canaã, em Goiânia, Goiás. E hoje estamos aqui online para a gravação de mais um culto de adoração ao nosso Senhor, dominical. Ainda estamos na vigência do decreto, por isso nossas igrejas não podem ainda ter o culto presencial. Mas o importante é que nós não estamos perdendo a oportunidade pregar a palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Amém? Convido que você pegue a sua Bíblia, abra ela no livro de 1 Pedro, capítulo 5. Nós vamos fazer uma leitura dos versículos 6 a 7. 1 Pedro, capítulo 5, dos versículos 6 a 12. Diz assim: Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Até aí. Vamos orar? Senhor Deus, quero lhe pedir, ó Pai, neste dia, que o Senhor abençoe, ó Pai, cada pessoa que está ouvindo, Senhor Deus, essa mensagem. Eu lhe peço em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo do Senhor esteja dando entendimento, Senhor Deus, a todos nós, ó Pai, da Tua palavra, da Tua vontade para as nossas vidas, e esteja nos fortalecendo no Senhor. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Bom, então, a carta, né, uma carta do apóstolo Pedro, escrita a algumas igrejas da região da Ásia Menor. Vocês podem ver aí no mapa, na igreja da Bitínia, da Galácia, do Ponto, da Capadócia. Então, essas igrejas foram as primeiras, né, destinatárias dessa epístola. Tá? Mas é uma epístola geral, ele não dirigiu só a uma igreja, né? São a várias igrejas, e a ideia era que fosse uma carta circular. É que uma igreja lesse, passasse para outra e passasse para outra. Não haviam, né, cópias, tantas cópias como era na nossa época, né? Não havia essa facilidade. As cartas eram repassadas, e as cópias às vezes eram feitas assim, manualmente, mas era bem mais difíceis, né? E poucas cópias e eram escassas, né? Bom, então, por que que Pedro escreveu, né, essa carta? Porque ele foi inspirado, né, pelo Espírito Santo para escrever essa carta para essas igrejas, e algo também a gente vai ver que é para nós, né, os cristãos, a igreja de Cristo, de todos os tempos. Bom, o ano que ele escreveu, segundo os estudiosos, foi um ano anterior ao ano de 67 a.C. Eles não sabem a data certa, mas eles sabem que foi mais ou menos por aí. Nessa época, havia um imperador em Roma, chamado Nero, né, que foi um homem muito perturbado, né? A história nos mostra que ele teve várias decisões assim, absurdas e totalmente fora de cogitação, né? E é o que é normal, né? Todas as vezes que um homem ele quer, né, se engrandecer demais, um ser humano, ele quer às vezes ser o melhor que todos, ele quer às vezes assim, até tá acima da humanidade, ele quer se equiparar com Deus, ele quer tomar o lugar de Deus, né? Como era o caso dos imperadores romanos. Não resta outra coisa a não ser a loucura e a morte, né? Então Nero não foi diferente. E está registrado na história que no ano de 64 houve um grande incêndio em Roma e, pelo que consta, teria sido causado por ele, porque ele gostava muito de fazer obras, né, construções, e o povo não queria, né?
E então o que que ele faz, né? Ele pega e destrói, né? Toca fogo, porque depois que queimou tudo, aí tinha que reconstruir, né? Mas aí o povo ficou com raiva, né? Pô, por que isso, né? E ele culpa, né? Segundo a história, ele culpa os cristãos. Então começa um intenso, né? Uma intensa perseguição à Igreja de Cristo, tá? Em Roma, né? Por parte de Roma. E então vem um grande sofrimento. Por isso que essa carta de 1 Pedro, né? Ela é uma orientação, né? Do Espírito Santo para os cristãos que estavam passando por essas perseguições ali no primeiro século, né, da era cristã, e também é para nós, tá? Para a igreja do Senhor de todo tempo. Mas Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então nós devemos saber disso, né? Enquanto estivermos aqui nessa terra, passaremos por dificuldades, passaremos por lutas, passaremos por sofrimentos de diversas formas, né? Como agora mesmo nós estamos passando na questão dessa pandemia, né? Então, isso é algo que para nos fortalecer, uma palavra de hoje está para fortalecer, a palavra de Deus para nos fortalecer, fortalecer os nossos corações. Então, algumas atitudes nós vamos ver, né, de as quais, né, nós devemos ter diante do sofrimento. Bom, a primeira delas a gente já vê no versículo 6, né? Que o apóstolo Pedro diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, né? Então, a primeira atitude que ele fala para nós, né, é a questão de nós reconhecer as nossas fraquezas, né? Humilhar é isso, tá? Você só se humilha, né? Ah, você só adora, né? Você só reconhece assim Deus quando você realmente você percebe quem você é, né? Você conhecer, né, a ti mesmo, né? Quando você conhece a ti mesmo, é que você tem as limitações, né? Com nós como seres humanos e é, nós damos o devido valor, né? Nós temos a devida ideia de quem é Deus, né? Mas então a primeira atitude tem que ser essa, né? A ideia da humilhação, né? A palavra humilhação, ela no original, ela tem a ideia assim de realmente assim de rebaixar, de achatar, de diminuir, né? Porque é algo do ser humano nós pensarmos a respeito de nós mesmos além do que somos, né? Nasce assim, isso é uma tendência pecaminosa, né? Essa tendência assim de ser totalmente independente. Ah, eu não preciso de Deus, eu mesmo resolvo. Isso é algo assim do ser humano. Ele está sempre assim querendo mostrar, né, que ele pode mais, né, do todos e mais às vezes do que Deus, né? E na história tem vários registros, né, de pessoas que foram orgulhosas, tá? Foram soberbas e Deus foi pesou a mão contra elas, né? E a Bíblia sempre mostra assim que a gente deve ter humildade, né? Certa vez, no livro de Daniel, que o rei Nabucodonosor ele teve um sonho, né? Viu uma grande árvore, vinham animais que ficavam debaixo daquela árvore, da sombra daquela árvore, vinham pássaros, né? E se alimentavam ali dos frutos daquela árvore. E aí, de repente, ele no sonho ele ouviu uma voz, né, do céu, um sentinela que falou: "Ó, corta a árvore", né? E a árvore cai lá, né? Corta, fica só a raiz lá, né? O tronco com a raiz lá cortada, né? E quando ele acorda, né, Daniel vai e revela para ele, fala: "Ó, rei, né, que isso aí seja para os vossos inimigos, né? Mas essa árvore é tu, né, que cresceu, que Deus te abençoou, Deus te fez prosperar, né, te engrandeceu, mas você tem atribuído tudo isso a você mesmo, né?" Então, o rei Nabucodonosor, ele tinha sido tomado pelo orgulho, né? "Ah, eu fiz, eu conquistei, eu sou inteligente, ah, eu sou o grande estrategista, né, da Babilônia." Mas não era isso, era Deus que tinha permitido ele estar naquele lugar e tinha colocado ele naquele lugar. Então, quando ele ainda estava fazendo a vontade de Deus, tudo bem, né? Mas aí, quando ele começa a achar que foi ele mesmo, a dar glória a si mesmo, né? E aí Deus pesa a mão. Então, aí Daniel fala para o rei, fala assim: "Rei, arrepende-se, né? Muda de vida. Quem sabe Deus tem misericórdia de você." Aí o rei ouve aquilo lá, agradece o conselho, mas aí passa um pouco, né? Um tempo e fala que ele estava lá, possivelmente nos jardins suspensos da Babilônia, né? Segundo consta, era um dos lugares realmente mais bonitos aí da antiguidade, né? Uma das sete maravilhas do mundo antigo. Ah, as pessoas não sabem bem como que era, mas imaginam que é uma coisa muito bonita. Eles lá no Iraque, eles fizeram uma escavação arqueológica
né? E descobriram lá os muros, né, da Babilônia. Estava totalmente enterrado. Um dia um beduíno foi, tropeçou, viu um tijolo lá diferente, e quando eles começaram a cavar, a cidade estava lá, né? Vocês podem ver isso na internet, essa imagem. Então, assim, a cidade era muito bonita mesmo. Ele fala que o rei estava atravessando por lá, né? De repente ele começou a se engrandecer, né? E aí fala que Deus tirou o juízo dele. Ele ficou louco, né? E depois vocês leiam, né? Depois ele se arrepende, ele cai em si, e aí Deus permite que ele volte, né? Mas então a ideia é que nós devemos nos humilhar, constantemente debaixo da poderosa mão de Deus. Não é nos humilhar para qualquer pessoa, em qualquer lugar. Não, não, não é isso que Deus está falando. É a gente, nosso relacionamento com Ele, né? É a ideia de nós nos ajoelharmos, orarmos, né? Essa é a ideia, tá? De reconhecer que Ele é Deus, né? E nós somos seres humanos limitados e falhos, tá? Então esse é o primeiro conselho que dá para os irmãos que estão sofrendo lá, né, na igreja primitiva, né? E reconhecer as nossas fraquezas é reconhecer também as nossas limitações. É por isso que Jesus, em Mateus 6,11, fala para os discípulos. Eles perguntam: "Pai, como nós devemos orar?" Aí ele fala: ó, ora, né? Pai nosso que está no céu. Aí ele fala: "Né, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje." A ideia, assim, de que as nossas necessidades, né, o suprimento, Deus sabe o que nós precisamos. Então, assim, eles vêm do Senhor, a comida nossa, o salário que a gente recebe, né, o dinheiro que você consegue. Né, você está vivo, eu estou vivo, pela, pela boa vontade de Deus. Nós devemos reconhecer isso, né? Então, isso é reconhecer a nossa fraqueza. Saber que se Deus não nos der um trabalho, se Deus não nos der um irmão para nos ajudar com a cesta, nós vamos perecer, né? Então, assim, saber assim que se a gente está na presença de Deus, está buscando a Ele, nós devemos confiar, né? Nós não devemos ficar ansiosos, porque Deus fala, né? Uma passagem que Ele fala, né? Olha, já viu os alimentos, os animais selvagens, né? Se não me engano, ele fala para Jó, fala assim, quem é que dá comida para eles, né? Ele tá lá na montanha, lá no Everest, né? Os bodes selvagens lá, né? Porque ninguém vai lá dar comida para eles. Quem dá comida para eles é Deus. Ele proveu o alimento, a sobrevivência desses animais nos lugares mais inóspitos, né? Eles vivem lá por quê? Por Deus. Então, se Deus cuida deles, né, não vai cuidar de nós, né, não vai cuidar de mim, de você, então nós devemos entender isso. Quando a gente entende isso, né? Aí a gente vai descansando mais no Senhor, né? Então, mesmo em meio ao sofrimento, a gente vai começar a perceber, né? Que Deus está cuidando de nós, né? Lá em 1 Pedro, Pedro fala para eles, né? Fala assim, porque ele tem cuidado de vós, né? Então nós não devemos esquecer disso. Bom, um outro ponto, né? E diante do sofrimento, nós devemos entender é que nós devemos reconhecer a ferocidade do inimigo de nossas almas. Pedro diz assim na carta: porque o diabo, vosso adversário, está ao derredor, bramando como um leão. Pensa, gente. Então, é algo assim que a gente deve ter em mente, tá? Nós não devemos subestimar, né? Subestimar, quer dizer, fazer uma avaliação bem abaixo, né? Da figura do diabo, tá? Você tem que saber, ele existe, é um anjo caído, né? Então ele é um ser, ele não é um humano, tá? Então é algo assim que nós não, sozinho nós não podemos enfrentar, tá? As pessoas que tentam enfrentar, pensa só um leão, né? Você enfrentar um leão mesmo da natureza, né? Você enfrentar um leão sozinho, tá? Pelas suas forças, né? Como ser humano, você vai ser destruído. Só o rugido, né? Só da gente pensar em estar bramando, né? Só o bramido do leão, assim, perto da gente, já é horrível. Você já, como diz, já assusta, né? Você vai num zoológico, né? Já ouvia assim, o leão rugindo, né? É algo assim, você fala, nossa, Deus que fez, né? Parece que ele tem umas caixas de som assim, né? Uma potência máxima. Quando ele abre a boca assim, né? Todo mundo assusta, todo mundo no zoológico dá uma olhadinha assim, nossa, onde é que tá esse leão, né? Então, assim, imagina um ser espiritual, né? Se o leão, um animal, já nos causa medo, a gente já deve ficar preocupado com a ferocidade dele, né? Com que ele é um animal feroz, né? Imagina com esse ser espiritual que o apóstolo Pedro está falando para a gente ter. Então, no sofrimento, diante do sofrimento, a gente tem que entender, né? Que nós temos um inimigo.
E que muitas vezes o mal no mundo é causado por ele. É porque em outro texto, em 1 João, fala que o mundo jaz no maligno, né? O mundo é governado pelo maligno. Então nós devemos entender a influência do Satanás no mundo. Nós devemos entender que existe, nós devemos pensar sobre isso, nós devemos falar sobre isso, porque muitas vezes a gente fala, não, isso é besteira, né? Mas não é besteira. Existe, tá? Existe. Tá? Eu recomendo para vocês um filme, né, que é baseado em fatos reais. Ele, ele se chama O Ritual, né, que é a história de um padre. Ele não acreditava que existia um mundo espiritual, nem o diabo, né? E ele vai fazer um curso de exorcismo no Vaticano, em Roma, tá? Porque ele está querendo até mesmo desistir, né, de ser padre, porque ele nem acreditava em Deus, na verdade. E aí o curso, o filme, né, vai mostrar isso, né, como é que as experiências que ele teve lá, né, ele conhece um padre exorcista, Padre Lucas, né, um padre antigão, um dos mais antigos do Vaticano lá, e é muito interessante, tá? Mas é uma coisa que é baseada em fatos reais e que nós devemos estar atentos, tá? Atentos. E uma coisa assim que o Satanás tem feito, né, em nossos tempos, é assim querer enganar as pessoas, tá? Querer enganar as pessoas. Você pegar, ele vai falar assim, não, a Bíblia fala que é um leão, fala que ele é o diabo, é nosso adversário, ele é o caluniador, ele é o mentiroso, ele fica inventando mentira, né, o tempo todo, falando nossa mente, né, nos acusando de pecados, de erros, falando que a gente não é digno de estar na presença de Deus, né? Então ele fica o tempo todo querendo fazer com que a gente desista, né? O tempo todo. E nos nossos dias, né, uma das armas que ele tem feito é mentir a respeito dele mesmo, certo? Então, se você pega um filme como Hellboy, Hellboy, Hell é inferno, né? Boy, garoto do inferno, né? Garoto do inferno, o personagem lá principal, quer dizer, o herói do filme, tá? Se vocês nunca viram, não vejam e nem deixem seus filhos verem, é diabólico. O herói lá é um filho do diabo. É um demônio lá, né? Um filho do diabo, um sucessor do diabo lá, um príncipe dos infernos. E ele resolve sair do inferno para vir aqui para a Terra, né? Para o nosso plano. Aí ele rapa, ele serra, né? O chifre. Então ele parece assim, né? Você olha assim, se olhar direto, você nem vê, né? Um cara fortão, tá? Meio vermelho, né? Você não vê, mas ele tá com um chifre, né? Raspado lá. E aí ele é o cara legal, ele é o cara bom, é o cara que os jovens muitas vezes se identificam. Falam, não, porque ele é o quê? Ele é meio rebelde, né? Ah, ele não quer obedecer o pai dele, que é o diabo. Ele quer ser um cara bom. Então, assim, isso é uma confusão muito grande, mas é como ele trabalha, né? Então, que eu aconselho, tá? E vocês fiquem atentos, né? Nós devemos ficar atentos na nossa cultura, né? No Netflix também tem, né? Um filme. Assim, antigamente ele disfarçava, né? Porque quando você pega o nome Hellboy, se você não gosta muito de inglês, você não vai saber que é Garoto do Inferno. Mas quando você pega um seriado chamado Lucifer, meu filho, meu irmão, você só assiste mesmo, né? Se você tá querendo abrir, escancarar as portas, né, da tua casa, da tua vida, né? Pro diabo entrar, tá? Roubar e destruir. Porque ele não faz outra coisa a não ser isso. Esse é o propósito dele, né? Que a Bíblia nos mostra, né? Mas o apóstolo Pedro ele não só fala o que o diabo está fazendo, né? A gente, no sofrimento, você tem que entender que muitas vezes o demônio está agindo no mundo, né? Então ele fala isso porque o povo sabia que lá em Roma, quando o imperador estava perseguindo eles, era uma coisa maligna, né? Quando Nero e outros lá estabeleceram, né, o culto ao imperador, né, o culto a Roma lá, né? E os milhares, tem um historiador que fala até que havia mais deuses, né? Se não me engano foi Fustel Colanges, havia mais deuses em Roma do que cidadãos. Porque Roma, no seu auge, né, tinha a média de 1 milhão, ele era tipo uma Goiânia, né? 1.700.000, mais ou menos. Mas eles que tinham tantos deuses, mas tantos deuses, né? Que tinham os deuses romanos, os deuses gregos, né? Que eles assimilaram, né, a cultura, né? Eles venceram os gregos, aí pegaram lá, né, Zeus, aí mudou o nome para Júpiter, né? E tinha dos estrúcos também, né? Eles adoravam os mortos, tinham os deuses dos lares, né? Umas estatuazinhas pequenininhas, o fogo sagrado que tinha na casa deles, você vê
aquele filme O Gladiador, né? Mas assim, eram tantos deuses que lá, né, era uma, como diz, era uma coisa satânica mesmo, né? Então, o apóstolo Pedro, né, mostra que por trás disso tudo quem estava agindo era o inimigo das nossas almas, né, o Satanás. Mas ele não só mostra o perigo, mas ele fala como nós devemos nos portar diante do perigo, né, nesse sofrimento, né, diante dessa constatação. Nós sabemos que o Satanás está influenciando a cultura, mas ele mostra para nós também como a gente fazer para resolver essa questão. Então ele fala assim, aí ele vai falar, né, para a gente o diabo, né, e resistir como, né? Resistir como, né? E aí ele vai falar, né, da fé, né? Que a gente tem que ter fé, né? Resistir com fé. E lá em Efésios 6, a gente vê um paralelo. O apóstolo Paulo fala o seguinte, né? Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, né? A Bíblia é maravilhosa, né? A palavra de Deus, né? Então, isso é uma réplica, né, de um escudo romano. E os romanos, o exército, né, de Roma, os militares, eles usavam um escudo. Esse tipo de escudo, ele geralmente é um escudo pessoal, né? É um escudo pessoal. Então ele protegia você. Então você, no combate, era uma forma de... Você era atacado, né? Os dardos eram lançados, às vezes flechas, né? Às vezes, às vezes até umas com fogo mesmo, mas aí batiam, né, ali naquele escudo e protegia, né? Então a gente... Os que fala assim, os dardos inflamados do maligno, né? Então Satanás, ele lança diretas, né? Diretos, assim, os dados contra nós, contra a nossa mente, né? E nós é, devemos resistir com o quê? Com a fé, né? E a fé em Hebreus 11:1, né, fala é a certeza daquilo que se espera e convicção de fatos que não se veem, né? Então, a fé em quem? Em Deus, que Deus está nos guardando, que Deus está nos protegendo, que a palavra de Deus é verdadeira, viva e eficaz. Essa é a fé que nós devemos ter, porque o diabo, como é que ele vai agir? Ele vai agir através da dúvida. Ele vai agir através da negação da palavra de Deus. Ele vai agir, né, falando para a gente, olha, isso não tem nada a ver, não, você pode fazer, ou então, através de uma revolta, mas isso tudo está acontecendo, esse sofrimento, não, porque você não... Olha só, tanto que o Satanás é astuto. No livro de Jó, né, Deus tinha falado, né, que Jó era um homem íntegro e reto e se desviava do mal. E aí o Satanás fala, mas também, né, só deixa ninguém tocar nele. E aí Deus permite que Jó passe pelo sofrimento, né? Mas Deus fala, olha, eu te digo uma coisa, Satanás, né? O Jó vai continuar firme, porque ele é um servo fiel. E aí o Satanás, ele usa quem? Ele usa a boca da mulher de Jó. Tem um versículo que a mulher fala assim pro Jó: "Por que você não amaldiçoa esse seu Deus e morre?" É o que Satanás falou que Jó ia falar. Então Satanás usa a mulher de Jó para atingir, é o dardo inflamado. Estão vendo como que ele trabalha? E não usa uma pessoa longe. Os amigos de Jó foram lá, eram pessoas, era amigo, tal, mas assim, a mulher, a esposa, né? Então assim, ela era uma mulher que não era tão temente a Deus, né, quanto o Jó, né? Senão o Satanás não teria conseguido usar ela daquela maneira, né? Mas então, assim, o Satanás usou aquele dardos, né? Mas o Jó, ele tava ali com o escudo, firme, né? Mesmo ali no sofrimento, mesmo ali quase morrendo, né? Mas ele tava ali, aí ele pega e vira pra mulher e fala assim, né? Falas como uma louca, mulher. Deus deu, Deus o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que nisso tudo Jó não pecou, né? Então que isso seja também para nós, né? Seja um exemplo para nós, né? Bom, uma outra atitude, né, que nós devemos ter, né, e a mais importante diante dos sofrimentos, que a gente aprende aí na carta de Pedro, né? É conhecer a força absoluta do nosso Deus. Então nós devemos reconhecer quem é Deus, né? Quem é Deus, né? Porque o Pedro diz assim, né? E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória. Então ele fala assim, ó, o Deus de toda graça. Graça, irmãos, aí uma definição de graça é um favor imerecido. Ou seja, Deus, ele faz algo por nós, não porque a gente mereça. Ele chamou Abraão, não porque Abraão era um cara bom, né? A gente vê, depois ele mente, ele faz algumas coisas. E Abraão, lá em Harã, na Mesopotâmia, ele vivia numa sociedade que era totalmente idólatra, tá? Vários deuses, né?
ídolos e Deus, né, eles adoravam lá, tá? Mas Deus escolheu ele. É por isso que fala, ó, isso vos chamou, né? Então é Deus que nos chama, né, dos nossos delitos e transgressões, né, que nós estávamos mortos, né? Por isso que Isaías fala, né, um povo que vivia em trevas, né? Viu foi chamado à luz, né? Então a ideia é essa, tá? Então a graça de Deus é isso, né? Ele nos alcançou, né? Ele nos buscou. Se você está ouvindo esse vídeo, é porque Deus está falando no seu coração, né? Se você já está na igreja, se você já aceitou a Jesus, saiba que foi um chamado de Deus. Antes mesmo de você nascer, Deus já tinha te chamado. Sabe? Em Jeremias, no capítulo 1, ele chama o profeta Jeremias, né? Deus fala assim, né? Antes que tu fosse formado, né, no ventre da tua mãe, eu te chamei, te escolhi, te designei profeta às nações. Deus fala para Jeremias. E é algo que é para nós também, tá? Esse agir de Deus, esse modus, né, operandi, esse modus de agir de Deus é para toda a humanidade. Tá? Então, se você tem aberto o coração para a palavra, se você tem ouvido, o Espírito Santo está te incomodando, saiba que Deus que está te chamando, né? E esse encontro hoje, você está ouvindo essa mensagem, não é por acaso, né? E ele fala, né, que a sua eterna glória, a gente saber que os sofrimentos vão passar, né? Vão passar. Então, depois o Nero morreu, em 68 consta que ele suicidou, né? E depois vieram outros imperadores, mas depois em 470 acabou o Império Romano do Ocidente, né? Mas antes disso também, né, Constantino é, proibiu, né, a perseguição ao cristianismo. Na verdade, ele tornou, né, o cristianismo a igreja oficial de Roma, né? Mas assim, mudou. Aquela situação passou, né? Sabemos que a pandemia também, em nome de Jesus, vai passar, tá? Porque tem mais coisas para acontecer, né, antes de Cristo voltar. Mas assim, quando ele fala assim, nos chamou a sua eterna glória, a gente tem em mente que o que Deus nos chama não é só para essa vida aqui, é para a eternidade. Tá? Nós fomos criados para viver eternamente. Essa é a ideia. A ideia é que nós nunca vamos morrer, né? Não vamos morrer, assim, não vamos ser aniquilados. A nossa memória, assim, a nossa mente, né, não vai parar de funcionar como o objeto se desliga, né? Um robô se tirou da tomada e acabou ali, né? Não. A ideia é que nós vamos ter, né? Nós viveremos eternamente. Né? Mas a diferença é a seguinte, né? Está no livro de Apocalipse. Aqueles que estão em Cristo Jesus, que um dia aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, esses passarão a eternidade com Deus na Jerusalém Celestial. Eles não vão sofrer o dano da segunda morte. O que é o dano da segunda morte? O dano da segunda morte é a separação de Deus. É aquilo que está reservado para o diabo e seus anjos, né? Porque os anjos, os demônios e o Satanás, eles não podem mais, eles não têm mais a chance que nós temos, que os seres humanos têm de arrependimento, né, em vida. Então, você que está ouvindo essa mensagem, né, se você ainda não tomou uma decisão na sua vida, sabe que você ainda tem oportunidade, tá, de se arrepender, de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, coisa que os demônios não têm. Eles já estão condenados ao lago de fogo. Né? Apocalipse, se você ler o livro de Apocalipse, você vai ver que o lago de fogo já está preparado para eles, para o diabo, para os seus anjos, né? E para todo aquele que não estiver em Cristo. Né? E eles vão ficar lá a eternidade em sofrimento. Né? Enquanto que aqueles que estiverem em Cristo, né, nós, como igreja do Senhor, estaremos com o nosso Senhor Jesus, né, na Jerusalém celestial, né, para sempre, né, na presença do nosso Senhor, contemplando a tua glória, né? E é interessante, eu vi uma mensagem do pastor Steve Lawson, ele falando sobre uma pregação, né, de um pastor antigo, né, o Jonathan Edwards, né, que viveu nos Estados Unidos, de 1703 a 1758, ele falando assim, que o Jonathan Edwards falando sobre o tempo, né? Jonathan Edwards disse que ele era tão assim preocupado em usar bem o tempo dele aqui, né, para a glória de Deus, e ele falava assim que não tinha um minuto para desperdiçar, né? Ele falava, e diz que o Jonathan Edwards falou assim num certo sermão, né? Olha, vou falar para vocês, né? 5 minutos, às vezes vocês
não valorizam o tempo que vocês têm aqui na Terra, fica gastando aí com besteira e não usam para a glória de Deus. Mas aí o Jonathan Edwards fala assim: eu queria levar vocês, se pudesse, lá no inferno, para vocês verem as almas que estão lá e tudo que eles têm, né? Milhares de eternidades, eles dariam, se eles pudessem, para ter simplesmente 5 minutos para poder se arrependerem e aceitarem a Cristo e mudar aquilo. Mas eles não têm mais isso, né? Então, assim, é que nós pensemos nisso, né? Nós pensemos, né? Como nós temos reconhecido, né? O nosso Deus, né? Essa força absoluta do nosso Deus, né? Que ele toma conta de todas as circunstâncias, né? E sabemos, né? Por fim, que esse Deus todo-poderoso, tá? A força absoluta quer dizer isso, que toda força, não falta nada para Deus, né? Ele é a perfeição, né? Aí ele, o texto diz, né? Depois de haver sofrido um pouco, né? Depois de nós passarmos por esse sofrimento, ele fala assim: ele mesmo vos aperfeiçoará, né? Ele nos aperfeiçoará como cristãos, tá? Como pessoas, né? Como cristãos. Jó, eu falei para vocês, né? Ele passou o sofrimento, são 42 capítulos do livro de Jó. Então ele sofre, tudo vocês pensar, né? Morte, luto, né? Em família, doença nele mesmo, perda financeira, né? Briga com a esposa, né? É, os amigos, né? Vêm falar, culpar ele, né? Mas no final, no capítulo 42, né, ele sai uma pessoa melhor. Ele mesmo fala, ele fala assim: antes eu te conhecia, ele fala para Deus, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, Jó foi aperfeiçoado. Então, Deus está me aperfeiçoando, Deus está te aperfeiçoando através do sofrimento. Fala, ele vos confirmará é manter no caminho do Senhor, né? Nos manter na direção correta a Deus. Essa é a ideia, né? Vos fortificará e nos capacitará para outros sofrimentos e para ajudar outras pessoas que estão em sofrimento. Pense nisso. É o que você está passando. Pense nisso, né? Aprenda a lição, porque Deus quer te usar para abençoar outras pessoas, para você ser instrumento dele, né? Ele fez assim com Abraão, né? Falou para Abraão, né? Abraão, eu te abençoarei, né? Bendito, em ti serão benditas todas as nações da terra, né? Mas Deus falou para ele, ó, ser tu uma bênção. E Abraão foi bênção. Até hoje está sendo bênção aí, né? Abençoou lá, né? O sobrinho dele, o Ló, né? Mas até hoje, né? Os descendentes de Abraão, a gente vê uma bênção ali em Israel, que é um povo diferenciado. E quanto eles têm abençoado, né? As nações do mundo, e têm abençoado o nosso Brasil, né? Então que nós percebemos isso, né? Que o sofrimento passa, né? Mas o Deus Todo-Poderoso, ele tem um propósito no sofrimento. É isso que a gente tem que entender, né? E que às vezes que a gente não compreenda no momento, mas se a gente entender que Deus está no controle, o que a gente tem que fazer? Adorar e esperar nele, né? E como diz no Salmo 46, né? Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Então, aquieta. Põe sua ansiedade, seus pedidos diante de Deus e esperemos nele. Aí o apóstolo, né, termina essa carta, né? E não podia ser de outra forma, né? Que a gente tem que ver, né, que a ele, né, seja a glória, né, e o poderio para todo sempre. Então, assim, que tudo o que acontece, né, é para a glória de Deus. Então, que seja assim, né, que a minha vida, que a sua vida, né, que as nossas vidas sejam, né, para a glória do nosso Deus. Amém? Amém, irmãos? Então, né, vamos orar? Senhor Deus, quero te agradecer, ó Pai, por mais essa oportunidade, Senhor Deus, mesmo que à distância, mas a palavra do Senhor está sendo pregada, isso é o que importa, Senhor Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Queremos lhe pedir, Senhor Deus, que esteja abençoando, ó Pai, cada pessoa que ouviu, Senhor Deus, essa mensagem, ó Pai. O Espírito Santo do Senhor esteja visitando esses corações, ó Pai. Esteja dando a ela, Senhor Deus, essa capacidade, Senhor Deus, de entender, Senhor Deus, o propósito do Senhor no sofrimento. Que elas entendam, ó Pai, que é para nós conhecermos a nós mesmos. E diante disso, Deus, de conhecermos que nós somos fracos, ó Pai, nós buscarmos ao Senhor, ó Pai. E sabemos, ó Pai, que nós temos um inimigo, ó Pai. E que nós só podemos vencer esse inimigo, Senhor Deus. Ele só vai fugir de nós, ó Pai, se nós estivermos na presença do Senhor, na proteção do Senhor, utilizando as armas que o Senhor deixou para nós, a armadura do Senhor, ó Pai,
capacete da salvação, a couraça da justiça, a sandália da preparação do evangelho, o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a tua palavra, aquela que teu filho amado Jesus usou quando foi tentado pelo diabo. E ele proclamou a tua palavra ali e o diabo se afugentou. Nós, ó Pai, aprendemos isso. Eu lhe peço, Deus, que o Senhor abençoe, ó Pai, a cada um, a cada família. O Senhor esteja curando, Senhor Deus, aqueles que estão enfermos. O Senhor esteja fortalecendo o coração daqueles que estão enlutados, ó Pai. Nós te pedimos, Senhor Deus, que como igreja do Senhor, ó Pai, nós possamos, ó Pai, refletir, Senhor Deus, o caráter do Senhor, ó Pai. Interceder por todos, Senhor Deus, e através, Senhor Deus, das nossas vidas, Senhor Deus, que pessoas sejam abençoadas, ó Pai, pois sabemos que esse é o propósito do Senhor, nos treinar, nos abençoar, para que nós possamos ir e abençoar outras pessoas, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, por essa maravilhosa oportunidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Que Deus os abençoe. Até nosso próximo encontro, né? O nosso próximo culto, né? Se Deus quiser, no próximo domingo, né? Pelo novo decreto, já poderemos ter, né? Respeitando as normas, né, sanitárias, com 30% da capacidade de sentados, né? Já podemos ter culto presencial, tá? Então, que Deus abençoe a todos, tá? E que o amor de Deus Pai, a graça e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos. Amém.